Pela primeira vez em 42 anos, a mulher que alegadamente morava ao lado da família Fonseca concordou em falar diante de uma câmara. Suas mãos tremem ao segurar uma xícara de café frio, os olhos fixos num ponto invisível da parede. Segundo ela, e nunca se provou se isto é verdade, em maio de 1979, homens de terno terão entrado num prédio cinzento algures no norte e saído carregando uma caixa de sapatos velha. Dentro dessa caixa, como ela jurou à polícia anos depois, estariam todas as cartas que o pequeno António escrevia aos avós na aldeia. Cartas que falavam de fome, de professores que batiam, de colegas que o chamavam de bastardo. A testemunha anónima afirma que a mãe do menino ficou parada na soleira da porta, os braços cruzados, sem dizer uma palavra sequer. Quem eram aqueles homens? Terá isto realmente acontecido? E o mais perturbador de tudo, há quem sugira que esse alegado desaparecimento aconteceu exatamente 3 semanas antes da primeira aparição de António Fonseca num palco profissional. Naquele tempo, o bairro onde os Fonseca alegadamente viviam cheirava a couves cozidas e carvão queimado. As paredes dos apartamentos eram tão finas que todos sabiam quando o vizinho discutia, chorava ou batia nos filhos. A testemunha, nome que ela nos pediu para não revelar durante décadas, mas que agora, viúva e sem medo, decidiu falar, lembra-se de António como um rapaz magro, de olhos grandes e assustados, sempre com um caderno debaixo do braço. Ele escrevia tudo. Segundo versões nunca confirmadas, escrevia sobre o pai que o expulsou de casa, sobre a mãe que trabalhava longas horas e voltava exausta. Escrevia sobre a vergonha de usar sapatos furados, sobre o professor de teatro que o chamou de talento natural, mas nunca lhe deu apoio concreto. Essas alegadas cartas seriam o retrato cru de uma infância que a indústria do entretenimento, anos depois, teria feito questão de apagar. Porque António Fonseca, o homem que encantaria plateias de norte a sul do país, não poderia ter nascido na miséria. Não poderia ter sofrido. Não poderia ter escrito, aos 12 anos, que queria morrer. A testemunha relata que, naquela manhã de maio, se é que aconteceu, os homens chegaram cedo. Ela estava pendurando roupa no varal da varanda quando terá ouvido a campainha insistente no apartamento ao lado. Eram 2. Um deles usava óculos escuros, mesmo dentro do prédio. O outro carregava uma pasta de couro que parecia cara demais para aquele lugar. Terão conversado com a mãe por menos de 10 minutos. A testemunha não conseguiu ouvir as palavras, mas captou o tom. Não era pedido, era ordem. Quando os homens saíram, segundo ela, levavam a caixa de sapatos. A caixa onde Antônio guardaria não só as cartas, mas também recortes de jornal, fotografias, bilhetes que colegas lhe passavam na escola zombando de sua pobreza. Seria o arquivo completo de uma infância, que alguém, em algum lugar, teria decidido que não deveria existir. A testemunha bateu na porta dos Fonseca naquela tarde. A mãe abriu apenas uma fresta, os olhos vermelhos, e disse apenas: "Foi melhor assim." Melhor para quem? A mulher fez essa pergunta em voz alta. A mãe de Antônio fechou a porta sem responder. 3 semanas depois, ou talvez meses, a cronologia nunca ficou clara. Antônio Fonseca apareceu pela primeira vez num palco profissional. Ele declamou um monólogo clássico, trajando um fato emprestado que lhe ficava largo nos ombros. O produtor perguntou de onde ele vinha, e Antônio, sorrindo com timidez ensaiada, respondeu: "De uma família simples, mas feliz." A plateia aplaudiu. Os críticos adoraram aquele rosto de intensidade contida. Mas ninguém perguntou sobre o pai que o expulsara de casa. Ninguém mencionou a pobreza real. Ninguém quis saber das alegadas cartas onde o menino desabafava que preferia estar morto a continuar sendo humilhado. Essas cartas, se é que existiram, teriam sumido. E com elas sumiu também a versão verdadeira de Antônio Fonseca, aquela que a indústria não queria vender. Mas por que a mãe teria permitido? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder até hoje. A testemunha acredita que houve dinheiro envolvido. Muito dinheiro. Ela lembra que 2 meses depois da alegada visita dos homens de fato, a mãe deixou o trabalho. Nunca mais trabalhou. Comprou móveis novos, trocou a televisão, começou a usar roupas melhores. Quando questionada pelas vizinhas sobre a súbita melhora de vida,
Ela dizia que o filho estava ajudando. Mas Antônio ainda não ganhava nada. Ele mal tinha começado. Os primeiros cachês de ator principiante não davam para sustentar uma mulher que agora almoçava em restaurantes. De onde vinha o dinheiro? E mais importante, qual foi o preço pago por esse silêncio? A mãe levou a resposta para o túmulo. Morreu em 1996, disse Rose, sem nunca ter falado sobre os homens que terão levado a caixa de sapatos, sem nunca ter explicado por que teria traído a memória do próprio filho. Os avós de Antônio, que viviam numa aldeia no interior, alegadamente nunca mais receberam cartas do neto depois de maio de 1979. Eles estranharam. O menino escrevia religiosamente, toda semana. De repente, silêncio absoluto. A avó chegou a viajar até onde o filho morava, preocupada, certa de que algo terrível tinha acontecido. A mãe recebeu a sogra na porta e disse que Antônio estava bem, apenas ocupado com a nova carreira. A avó pediu para falar com o neto. A mãe respondeu que ele tinha saído. A velha senhora voltou para a aldeia com o coração apertado, sentindo que algo estava errado, mas sem conseguir nomear o quê. 2 anos depois, quando Antônio já trabalhava regularmente em teatro, os avós foram a um espetáculo dele em Coimbra. Após a apresentação, conseguiram entrar no camarim. O neto os abraçou, chorou, mas quando a avó perguntou por que ele tinha parado de escrever, Antônio olhou para o produtor que estava no canto da sala e respondeu: "Desculpa, avó, mas agora eu não tenho mais tempo para essas coisas." A avó saiu dali sentindo que o neto que ela conhecia tinha morrido. No lugar dele, havia um estranho, de sorriso treinado e olhos vazios. A testemunha guarda uma memória que a assombra até hoje. Segundo ela, 2 dias antes da alegada visita dos homens de fato, cruzou com Antônio no corredor do prédio. O rapaz vinha da escola, o caderno como sempre debaixo do braço. Ela perguntou se ele estava bem. Antônio parou, olhou para ela com uma intensidade assustadora e disse: "Estão a preparar algo para mim, mas eu não sei se quero." A mulher não entendeu. Preparar o quê? O menino não explicou. Apenas seguiu para o apartamento, os ombros caídos, os passos lentos de quem carrega um peso grande demais para a idade. Quando, semanas depois, ela viu Antônio num palco, sorrindo e acenando para o público, lembrou-se daquelas palavras. "Estão a preparar algo para mim, mas eu não sei se quero." Será que alguém perguntou ao rapaz se ele queria que sua história fosse apagada? Será que alguém se importou com o que ele sentia ao ver sua infância sendo reescrita por homens de fato e pastas de couro? A caixa de sapatos, se é que existiu, nunca mais foi vista. A testemunha procurou. Perguntou. Tentou descobrir quem eram aqueles homens. Ninguém sabia. Ou ninguém queria dizer. O porteiro do prédio, quando questionado, fingiu não se lembrar de visita alguma. As outras vizinhas desconversavam. Era como se todos tivessem recebido a mesma ordem: esquecer, apagar, seguir em frente. Mas a mulher não conseguiu esquecer. Durante anos, ela viu Antônio Fonseca em teatro, na televisão, nos cartazes de cinema. Viu o rapaz magro se transformar num nome respeitado. Viu multidões aplaudirem suas interpretações. E sempre, sempre, ela se perguntava: o que estaria escrito naquelas alegadas cartas? Que verdades incômodas o menino teria registrado, verdades tão perigosas que precisaram ser roubadas antes que ele se tornasse conhecido. E quem, afinal, teria dado a ordem para que aquele arquivo fosse esvaziado? Os primeiros contratos de Antônio Fonseca foram assinados num escritório sem janelas, no 3º andar de um prédio velho perto do Rossio. Ele tinha apenas 16 anos. A mãe estava ao lado dele, a caneta tremendo na mão, os olhos fixos nas páginas que mal conseguia ler. Há quem diga que ela tinha pouca escolaridade, não entendia termos jurídicos, não sabia o que significava cessão de direitos de imagem ou exclusividade vitalícia. O produtor, um homem de ar autoritário, sorria e dizia: "Confiem em mim, vou fazer do rapaz uma estrela." E fez. Mas a que custo? Porque quando Antônio assinou aquele contrato, segundo versões nunca confirmadas, ele não assinou apenas um acordo comercial. Assinou o direito de escolher que papéis fazer, onde atuar, quando atuar. Assinou o direito de falar sobre sua infância,
sobre suas dores, sobre suas revoltas. A partir daquele dia, Antônio Fonseca deixou de ser uma pessoa. Tornou-se um produto. O produtor controlou a carreira de alguns dos maiores nomes do teatro e televisão portuguesa durante 3 décadas. Não era apenas um empresário, era um arquiteto de ilusões. Ele pegava rapazes e raparigas de origem humilde, limpava suas histórias, inventava biografias palatáveis e vendia essas mentiras ao público como se fossem verdades sagradas. Com Antônio, segundo rumores, o processo foi cirúrgico. Primeiro, suavizaram a história do pai. Nas entrevistas, sempre que alguém perguntava, a resposta ensaiada era: prefiro não falar sobre isso. Mas o que realmente acontecera? O próprio Antônio admitiria décadas depois. O pai pôs-me fora de casa. Abandono brutal que não vende simpatia. Então inventaram o silêncio diplomático. Depois embelezaram a pobreza. A miséria real virou uma infância difícil, mas digna. As refeições escassas viraram almoços simples, mas fartos. O sofrimento genuíno virou superação inspiradora. Cada mentira foi cuidadosamente construída, tijolo por tijolo, até que a casa de cartas parecesse sólida. E Antônio? Antônio aprendeu a repetir essas mentiras com convicção. Aprendeu a sorrir quando lhe perguntavam sobre a infância. Aprendeu a dizer que tinha sido difícil, mas que o fortalecera. Mas todas as noites, quando voltava para o quarto de hotel ou para o apartamento que a produtora lhe alugava, ele bebia. Bebia até as mãos pararem de tremer. Bebia até esquecer que tinha vendido a própria história por um contrato que nem sequer tinha lido. A testemunha lembra que, nos primeiros tempos de notoriedade, Antônio ainda voltava ao bairro. Visitava a mãe, cumprimentava os vizinhos, fingia que nada tinha mudado. Mas ela percebia a diferença. O rapaz que antes falava baixo, agora gritava. O rapaz que antes ouvia, agora interrompia. E, sobretudo, o rapaz que antes escrevia, agora não escrevia mais nada. A mulher perguntou certa vez: "Ainda escreves?" Antônio olhou para ela com uma expressão que jamais esqueceria. Não era raiva, não era tristeza, era vazio. Ele respondeu: "Não tenho nada para dizer." E virou-se, entrando no apartamento da mãe, deixando a mulher sozinha no corredor, com a sensação de que algo dentro daquele rapaz tinha sido arrancado e nunca mais seria reposto. O dinheiro começou a chegar, não aos poucos, mas em cataratas. Antônio trabalhava sem parar, teatro, televisão, pequenos papéis em cinema. Os cachês cresciam, as marcas queriam que ele fosse o rosto de suas campanhas. De repente, o rapaz que escrevia sobre querer morrer agora tinha dinheiro para comprar tudo o que sempre desejou. Comprou uma casa para a mãe, comprou carros, comprou roupas caras, relógios suíços, sapatos italianos. Mas havia algo estranho. Apesar de toda essa fortuna, Antônio nunca parecia ter dinheiro próprio. Tudo passava pelas mãos do produtor. Ele controlava as contas, pagava as despesas, dava uma mesada ao rapaz como se ele fosse uma criança. E Antônio, ingênuo e grato, aceitava. Afinal, o homem tinha cumprido a promessa. Tinha feito dele alguém. Como questionar quem lhe dera tudo? Mas será que tinha dado tudo? Ou será que tinha tirado o mais importante? As cartas que alegadamente sumiram em maio de 1979, se é que existiram, não eram apenas papel e tinta. Seriam a voz autêntica de um menino que sofria, que questionava, que se revoltava contra a injustiça do mundo. Seriam a prova de que Antônio Fonseca tinha algo a dizer, uma visão própria, uma revolta genuína. E essa voz, essa revolta, assustava. Assustava porque não cabia no molde que a indústria tinha preparado para ele. A indústria queria um ator bonito, simpático, inofensivo. Queria alguém que interpretasse papéis clássicos e sorrisse para as câmeras. Não alguém que falasse de fome e humilhação. Então a voz teve de ser silenciada. As cartas tiveram de desaparecer. E no lugar do rapaz revoltado, colocaram um profissional sorridente. O produtor morreu em 2003, de infarte, sozinho, num quarto de hospital privado. Não houve grande comoção. Os jornais dedicaram-lhe meia página, lembrando sua contribuição para o teatro português. Mas ninguém investigou os contratos que ele fazia aos artistas assonarem. Ninguém perguntou quantos talentos tinha explorado, quantas fortunas tinha desviado, quantas vidas tinha controlado. Os segredos foram enterrados com ele.
ou quase todos, porque há quem diga que dias antes de morrer, ele pediu para falar com um padre e que durante a confissão mencionou uma caixa de sapatos, mencionou um rapaz, mencionou um arrependimento. O padre, claro, está proibido de revelar o que ouviu, mas a enfermeira que estava do lado de fora da porta jura que ouviu choro. Um choro rouco, desesperado, de homem que sabe que é tarde demais para pedir perdão. Hoje, 4 décadas depois daquela alegada manhã de maio, a testemunha continua a viver no mesmo lugar. Os Fonseca saíram de lá em 1982, quando o dinheiro permitiu a mudança para um bairro melhor. Antônio nunca mais voltou. A mulher, agora com 86 anos, passa os dias sentada à janela, olhando a rua onde viu crescer o menino que se tornou nome reconhecido. Ela guarda uma fotografia. É antiga, desbotada, tirada num Natal qualquer nos anos 70. Nela, Antônio aparece ao lado da mãe, segurando um livro de teatro, os olhos baixos. Ele não sorri. A mulher olha para essa fotografia todos os dias e faz sempre a mesma pergunta. Para onde foram as tuas palavras, Antônio? Quem te roubou o direito de contar a tua própria história? Em setembro de 1984, um jornalista jovem de um semanário alternativo tentou fazer uma reportagem diferente sobre António Fonseca. Ele não queria falar de papéis famosos ou de fãs. Queria falar da infância do ator, das raízes, da verdade por trás do sorriso ensaiado. O jornalista começou a investigar. Foi à zona onde António alegadamente crescera, conversou com pessoas, tentou encontrar colegas de escola. E quanto mais cavava, mais percebia que havia buracos na história oficial. Ninguém se lembrava do pai que morrera. Todos falavam de um pai que expulsara o filho. As pessoas falavam de fome, de miséria, de um menino triste que escrevia. Quando o jornalista tentou confirmar essas informações com a produtora de António, foi recebido por um advogado. Não por um assessor de imprensa, mas por um advogado. O homem foi claro. Qualquer publicação que difamasse a imagem de António Fonseca seria processada judicialmente. O jornalista insistiu que não queria difamar, apenas contar a verdade. O advogado sorriu friamente e respondeu: "A verdade, meu caro, é aquilo que está nos comunicados oficiais." A reportagem nunca foi publicada. O editor do semanário recebeu uma chamada telefónica. Não se sabe de quem. Mas, após essa chamada, convocou o jornalista ao gabinete e disse: "Esquece o Fonseca. Há outros artistas para entrevistar." O jovem tentou argumentar, mas percebeu que não adiantava. Havia uma ordem vinda de cima. Uma ordem invisível, mas incontornável. António Fonseca estava protegido. Não por seguranças ou fãs. Estava protegido por um sistema que não permitia que certas verdades viessem à tona. Um sistema que decidira que a imagem era mais importante que a realidade. E quem tentasse furar esse bloqueio seria esmagado. Mas o jornalista não desistiu completamente. Guardou as notas da investigação. Guardou os nomes das pessoas com quem tinha falado. E anos depois, quando António Fonseca já não estava no auge da fama, voltou a pegar naqueles papéis amarelados. Tentou novamente escrever a história verdadeira. Mas descobriu algo aterrador. Muitas das testemunhas que ele tinha entrevistado agora negavam o que tinham dito. Pessoas que antes confirmaram versões incômodas agora juravam que o jornalista estava enganado. Uma ex-colega de escola de António, que relatara episódios de humilhação, agora dizia que não se lembrava de nada disso. Era como se alguém tivesse passado por trás do repórter, apagando rastros, comprando silêncios, reescrevendo memórias. O homem percebeu que estava a lutar contra algo maior do que um produtor ganancioso. Estava a lutar contra uma máquina de controlo de imagem que não tolerava dissidências. Há um rumor, nunca confirmado, de que existe uma lista negra, mantida pelas grandes produtoras, com os nomes de jornalistas e documentaristas que não devem ter acesso a certos artistas. O jovem repórter estaria nessa lista. E não apenas ele. Qualquer um que tentasse investigar a fundo a vida de António Fonseca acabava, cedo ou tarde, bloqueado. Convites para entrevistas eram negados, telefonemas não eram retornados, portas fechavam-se. E a mensagem era sempre a mesma. Há temas sobre os quais não se fala. Há verdades que não devem ser ditas. E quem insistir pagará o preço. António sabia da lista? Sabia que jornalistas estavam a ser silenciados em seu nome? Há quem diga que sim,
que ele não apenas sabia como a provava, que ao longo dos anos tinha interiorizado tanto a mentira que já não conseguia distingui-la da realidade, que acreditava de facto que sua infância tinha sido apenas difícil, mas superável, que o pai simplesmente não estava presente. A mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, e António repetiu a sua mentira durante décadas. Mas há quem diga que não, que no fundo ele sabia, e que isso o consumia, que o álcool, as crises, os colapsos nervosos que marcaram sua carreira não eram apenas resultado da pressão da fama. Eram o resultado de viver uma vida que não era sua, de habitar uma história inventada, de ter vendido a alma e não poder mais reavê-la. A testemunha crê que António era prisioneiro de um sistema que o tinha transformado em mercadoria. Ela lembra de uma noite, já nos anos 90, em que cruzou com ele num restaurante em Lisboa. António estava com amigos, rindo alto, bebendo vinho tinto. Quando viu a antiga conhecida, ficou sério. Levantou-se, foi até à mesa dela e perguntou: ainda mora no mesmo sítio? Ela confirmou. Ele ficou em silêncio por um momento, o olhar perdido, e depois disse: eu às vezes sonho com aquele corredor, com o cheiro a couves. Acordo e não sei onde estou. A mulher não soube o que responder. António voltou para a mesa, retomou a conversa com os amigos, retomou o riso, mas ela viu, naqueles breves segundos, o rapaz de 16 anos que conhecera, o rapaz que escrevia, o rapaz que tinha sido apagado. Quem decidiu apagar António Fonseca? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer, porque a resposta é incómoda. Não foi uma pessoa, foi um sistema. Um sistema onde produtoras, empresários e até jornalistas cúmplices trabalhavam juntos para fabricar ídolos que servissem aos interesses do mercado. António era apenas uma peça nessa engrenagem. Uma peça talentosa, expressiva, carismática, mas uma peça ainda assim. E peças não têm voz própria, não têm história própria. Têm apenas a função que lhes é atribuída. A função de António era atuar, sorrir e calar-se. E ele cumpriu essa função até onde pôde. Mas há algo que o sistema não conseguiu apagar por completo. A memória. A memória de pessoas que viram o antes e o depois, que sabem ou juram saber que houve cartas, que houve uma caixa de sapatos, que houve homens de fato e uma mãe que vendeu o silêncio. Essas memórias são fragmentos, peças soltas de um puzzle que nunca será montado por completo, porque faltam partes cruciais, mas são suficientes para provar que a história oficial pode ser falsa, que António Fonseca não nasceu do nada, não teve uma infância apenas difícil, mas superável, não escolheu livremente o caminho que seguiu. Foi escolhido, foi moldado, foi, segundo versões nunca confirmadas, literalmente fabricado. E quando a fabricação ficou completa, quando o rapaz de carne e osso foi totalmente substituído pela personagem, o que restou? Um homem de carreira respeitada, aplaudido por plateias. Um homem que tinha conseguido sair da pobreza, pelo menos na superfície. Mas um homem que, nas madrugadas de insônia, quando o álcool não era suficiente para adormecer os demónios, se perguntava: quem sou eu? E não tinha resposta. Porque António Fonseca, o verdadeiro, aquele que escrevia e falava de fome e humilhação, pode ter morrido numa manhã de maio de 1979. Pode ter morrido quando a alegada caixa de sapatos saiu pela porta. E no lugar dele, nascera um fantasma. Mas nem tudo desapareceu naquela suposta limpeza de maio de 1979. Quando o apartamento da mãe de António foi esvaziado em 2012, após a morte dela, segundo rumores que circulam na família, funcionários da imobiliária teriam encontrado algo inesperado numa gaveta emperrada. Diziam que era uma cassete de áudio antiga, dessas que já ninguém usa, com uma etiqueta escrita à mão onde se lia apenas uma data: 3 de abril de 1979. Ou seja, um mês antes da alegada visita dos homens de fato. A cassete ficou esquecida numa caixa de doações durante anos, até que há quem conte que uma sobrinha distante de António, ao arrumar pertences, decidiu ouvir o conteúdo.
Dizem que o que ela ouviu deixou-a gelada. Era a voz de António, adolescente, gravando uma espécie de diário falado. Ele contava sobre um professor que o humilhara na frente da turma por não ter dinheiro para comprar o livro obrigatório. Falava de colegas que lhe atiravam pedras no caminho de volta para casa. E no final da gravação, com a voz embargada, dizia: "Se eu conseguir sair daqui, vou contar tudo isto um dia. Vou escrever sobre todos eles. Ninguém vai esquecer o que me fizeram." Essa cassete nunca chegou às mãos dos produtores, mas levanta uma questão terrível. Quantas outras gravações ou escritos terão existido? E quem garantiu que fossem destruídos antes que António se tornasse conhecido demais para controlar? Versões não confirmadas sugerem que a sobrinha teria tentado levar a cassete a um jornalista em 2014. Segundo alguns, foi aconselhada por um advogado da família a não o fazer. O argumento era jurídico. Divulgar material privado sem autorização do espólio poderia gerar processos. Mas havia outra razão, não dita. A família não queria que aquela voz adolescente, cheia de revolta e dor, destruísse a imagem cuidadamente construída de António Fonseca como o homem que superara adversidades com dignidade. Porque a voz na cassete não era digna. Era raivosa, ressentida, humana. E a indústria do entretenimento não vende humanidade crua. Vende heróis de superação, não rapazinhos que criam vingança. Então a cassete foi guardada novamente. Trancada. Esquecida. Até hoje, só 3 pessoas a ouviram. E todas receberam a mesma instrução: não falar sobre isto. Mas as más línguas garantem que há sempre uma cópia. Alguém, dizem, digitalizou aquela gravação. Por versões sussurradas, esse ficheiro circularia em ambientes restritos, entre pessoas que estudam a verdadeira história de António Fonseca. Não é público, não está na internet, mas existe. E quem a ouve fica com a sensação perturbadora de estar a violar um segredo que deveria ter permanecido enterrado. Porque ao ouvir aquela voz jovem, cheia de planos de denúncia e promessas de não se calar, percebe-se o tamanho da traição. António prometeu a si mesmo que contaria tudo e nunca contou. Vendeu o silêncio, ou foi-lhe comprado. E essa cassete é a prova material de que houve um António antes da máscara. Um António que queria gritar. Que injustiça foi tão grande que o fez desistir dessa promessa? Havia algo mais perturbador na vida de António Fonseca. Algo que poucos sabiam, mas que explicava muitos dos seus comportamentos erráticos. Ele acreditava em sinais. Não de forma casual, mas obsessiva. Pessoas próximas contavam que carregava consigo, desde os 16 anos, um pequeno saquinho de pano vermelho. Diziam que nunca o tirava do bolso. Dentro dele, segundo pessoas próximas, havia um dente de leite, terra de um cemitério e uma medalha de santo que não era católico. Segundo testemunhos de bastidores, António consultava cartomantes, médiuns e benzedeiras. Há quem garanta que gastava fortunas em sessões espirituais, onde perguntava sempre a mesma coisa: vou ser castigado? Porquê? As videntes, percebendo o medo real nos olhos dele, inventavam respostas tranquilizadoras. Mas uma delas, já em 2005, cansada de mentir, disse-lhe a verdade que via nas cartas. Você vendeu algo que não era seu para vender, e enquanto não devolver, não terá paz. António saiu dali transtornado, cambaleante, e durante semanas recusou-se a trabalhar. Quem era essa vidente? Por versões que circularam anos depois, chamava-se Diolinda. Terá morado num bairro operário nos arredores de Lisboa e atendia numa salinha escura, cheia de velas e imagens de santos. Contam que António terá começado a visitá-la por volta de 1987, segundo rumores, levado por uma atriz mais velha, que jurava que a mulher tinha poderes reais. No início, as consultas eram sobre carreira, qual papel aceitar, qual produtor evitar. Mas com o tempo, as perguntas de António mudaram. Ele queria saber sobre o passado. Queria saber se as cartas que tinham desaparecido da casa da mãe estavam a amaldiçoá-lo. Queria saber se os homens de fato tinham sido enviados por forças ocultas ou apenas por empresários gananciosos. Diolinda, que era analfabeta, mas tinha uma intuição afiada, percebia que António carregava uma culpa enorme. Ela dizia:
Você deixou que levassem a sua voz. E agora a sua voz está presa em algum lugar, gritando, e você ouve-a nas madrugadas. António chorava. Confirmava. Dizia que ouvia, sim, uma voz que o chamava, que o acusava de traidor. A médium tentou ajudá-lo. Fez rituais de descarrego, banhos de ervas, rezas, mas nada funcionava. Porque o problema de António não era espiritual, era material. Ele tinha assinado contratos que o impediam de falar. Tinha aceito dinheiro em troca de silêncio. Tinha permitido que a mãe vendesse a memória dele. E isso não se limpa com arruda e sal grosso. Diolinda sabia, mas não tinha coragem de dizer. Então continuava a cobrar pelas sessões, a acender velas, a jogar búzios. E António continuava a voltar, mês após mês, ano após ano, procurando uma absolvição que nunca chegaria. Houve um episódio, nunca confirmado, que aterrorizou António. Em 1993, no camarim de um teatro no Porto, ele jurou ter visto uma sombra. Não uma sombra qualquer, a sombra de um rapaz magro, com um caderno debaixo do braço. A aparição durou segundos, mas António ficou paralisado, branco, suando frio. Gritou. Os colegas de elenco correram até ele. Encontraram-no sentado no chão, tremendo, repetindo. Ele voltou. Ele voltou. Quem voltou? António não explicou. Apenas pediu para chamar Diolinda. A médium veio de Lisboa nessa mesma noite. Passou horas fechada com ele no camarim. Quando saiu, disse aos produtores: ele não pode atuar hoje. Está em choque espiritual. O espetáculo foi cancelado. Os jornais noticiaram como indisposição súbita. Mas quem estava lá sabe que foi pânico. Pânico de um homem que acreditava estar a ser perseguido pelo fantasma de si mesmo. Por algumas versões, Diolinda teria morrido em 2009. Dizem que antes de morrer chamou uma sobrinha e entregou-lhe um caderno velho onde anotava as consultas mais importantes. Disse: se alguém procurar saber sobre o António Fonseca, mostra isto. A sobrinha guardou o caderno e quando, anos depois, jornalistas começaram a investigar a vida do ator, ela cedeu cópias de algumas páginas. O que estava escrito ali era assustador. Diolinda anotara, em letra trêmula, frases que António dissera durante as sessões. Frases como: eles queimaram as cartas, mas eu lembro de cada palavra. Ou: a minha mãe chora à noite, acho que se arrepende. E a mais perturbadora de todas: há um homem que sabe onde estão os originais, mas se eu falar com ele, vou desaparecer. Quem era esse homem? Diolinda sublinhara a frase e escrevera ao lado: produtor? Advogado? Político? Nunca descobriu. António recusava-se a dar nomes. Apenas dizia que havia alguém acima do produtor. Alguém que realmente mandava. Segundo relatos, nunca confirmados, o saquinho teria sido roubado em 2001. Contavam que ele estava num restaurante caro em Lisboa, celebrando um prémio que acabara de receber. Foi à casa de banho, deixou o casaco pendurado na cadeira. Quando voltou, o casaco ainda lá estava, mas o saquinho tinha desaparecido do bolso interior. António entrou em pânico, revirou o restaurante, acusou empregados, ofereceu recompensa. Ninguém devolveu. E a partir desse dia, segundo amigos, ele nunca mais foi o mesmo. Começou a beber mais, começou a faltar a compromissos. Dizia que estava desprotegido, que algo de terrível ia acontecer. E, de facto, 3 meses depois do roubo do amuleto, diziam que teria sofrido um colapso nervoso que, alegadamente, o obrigou a internamento psiquiátrico. Coincidência? António não acreditava em coincidências. Acreditava que o tinham despido da última proteção que lhe restava. Há quem diga que o roubo não foi casual, que alguém, conhecendo a dependência psicológica de António em relação ao saquinho, encomendou o furto. Para quê? Para desestabilizá-lo, para torná-lo mais controlável. Porque um António em pânico era um António que não fazia perguntas. Um António fragilizado era um António que renovava contratos sem ler. A teoria parece rebuscada, mas não é impossível. A indústria do entretenimento tem métodos subtis de manter os artistas na linha. E se António estava, naquela altura,
a ponderar romper com a produtora, a mostrar sinais de rebeldia, de querer finalmente contar a sua história real. Bem, era preciso lembrá-lo de quem mandava. E nada lembra melhor do que o medo. Mas havia outro lado de António, o lado que ele escondia ainda mais cuidadosamente do que as visitas à médium. Há uma história que nunca foi confirmada. Fala-se de um apartamento que não constaria em nenhum registro oficial. Segundo essa versão, ficava num prédio antigo da Moraria, bairro que António alegadamente evitava em público por ser considerado perigoso. Mas, segundo testemunhos recolhidos anos depois, ele ia lá, regularmente, à noite, sempre sozinho. O apartamento estava registado em nome de uma empresa fantasma, mas era António quem pagava as despesas. E o que ele fazia nesse lugar secreto? Por relatos de terceiros, uma senhoria do prédio terá contado à sobrinha antes de morrer. Dizia que via o ator entrar pela porta lateral, sempre de boné e óculos escuros, sempre evitando o elevador. Subia 6 andares a pé e ficava lá dentro durante horas. Às vezes ouvia-se música alta, outras vezes gritos. Certa noite a senhoria subiu porque os vizinhos se queixavam do barulho. Bateu à porta. António abriu, cambaleante, bêbado. Atrás dele o apartamento estava em destroços. Móveis partidos, garrafas vazias pelo chão. E, espalhadas pelas paredes, folhas de papel com palavras escritas à mão. A mulher não conseguiu ler tudo, mas viu palavras como traidor, mentiroso, vendido. António pediu desculpa pelo barulho, prometeu silêncio e fechou a porta. No dia seguinte mandou um envelope com dinheiro para a senhoria. Muito dinheiro. Dinheiro de calar. O apartamento da Moraria era, segundo versões nunca confirmadas, o único lugar onde António podia ser ele mesmo, o verdadeiro ele. O rapaz revoltado que nunca tinha conseguido expressar-se. Lá, bêbado e sozinho, ele escrevia. Escrevia cartas que nunca enviava. Escrevia xingamentos aos produtores. Escrevia pedidos de desculpa à mãe. Escrevia confissões sobre o medo, sobre a solidão, sobre a sensação de estar a viver uma vida que não era sua. Todas essas folhas eram, na manhã seguinte, rasgadas e deitadas fora. Porque António sabia que se alguém as encontrasse, seria o fim. Não apenas do contrato, mas dele próprio. Dizem que num desses papéis, resgatado mais tarde do lixo por alguém que sabia demais, estava escrito apenas isto: eu vendi a minha alma e nem sequer sei o preço. A frase nunca foi confirmada, mas persiste, como tudo na história de António Fonseca. Entre o mito e a verdade, entre o silêncio comprado e o grito abafado, restam apenas fragmentos. E a pergunta que não cala: quem realmente controlava aquele homem? Há uma teoria que circula nos bastidores da televisão portuguesa. Uma teoria tão perturbadora que poucos ousam repeti-la em voz alta. Segundo esta versão, António Fonseca nunca trabalhou apenas para produtores de entretenimento. Trabalhava, na verdade, para algo muito maior, algo que transcendia a indústria do espetáculo. Há quem suspeite que o controlo exercido sobre ele vinha de esferas políticas, de homens poderosos que precisavam de uma face pública limpa, de uma estrela que distraísse as massas enquanto negócios obscuros aconteciam nos bastidores do poder. Esta teoria ganhou força em 2017, quando um jornalista investigativo encontrou registros financeiros estranhos. Pagamentos astronómicos feitos a António por empresas que nada tinham a ver com televisão ou cinema. Empresas ligadas à construção civil, a negócios imobiliários, a contratos governamentais. Quando questionado, o contador de António, na época, alegou que eram investimentos pessoais do ator. Mas a documentação desapareceu misteriosamente dos arquivos 2 meses depois da reportagem ser publicada. O apartamento da Moraria escondia o outro segredo. Nas gavetas da escrivaninha que António mantinha trancada, terão sido encontrados, após a sua morte, recortes de jornal. Dezenas deles. Todos sobre o mesmo assunto. Escândalos políticos dos anos 80 e 90. Casos de corrupção. Nomes de ministros caídos em desgraça. E em cada recorte, segundo quem os viu, António tinha sublinhado nomes. Sempre os mesmos 3 ou 4 nomes. Nunca revelados publicamente. Guardados como se fossem cartas numa manga. Um seguro de vida, talvez. Ou uma ameaça silenciosa. Se me tocarem, eu falo. Se me expuserem, eu exponho. Um equilíbrio frágil de terror mútuo que manteve António vivo, mas prisioneiro. Dizem que houve uma tentativa.
Uma tentativa de António romper o silêncio. Teria acontecido em 2003, durante uma entrevista ao vivo numa estação de televisão nacional. O tema era celebração de carreira, homenagem ao ator pelos seus 30 anos de profissão. Mas António chegou visivelmente alterado, nervoso. Bebera antes de entrar no estúdio, segundo técnicos que estavam presentes. A entrevista começou tranquila. Perguntas sobre filmes, sobre colegas, sobre memórias felizes. António respondia no automático, sorrindo para as câmaras. Mas então a apresentadora, seguindo o guião, perguntou: e o que o António diria ao rapaz de 16 anos que começou nisto tudo? António ficou em silêncio. Um silêncio longo, desconfortável. As câmaras continuavam a rolar. A apresentadora repetiu a pergunta, pensando que ele não tinha ouvido. E António, com os olhos marejados, começou a falar. Eu diria para ele fugir, para não assinar nada, para não acreditar em ninguém, para guardar as cartas, para esconder os escritos, para não deixar que... E então cortaram. Corte abrupto para intervalo comercial. Quando voltaram ao ar, António já não estava no estúdio. A apresentadora, visivelmente abalada, disse que o convidado tinha passado mal e precisara de assistência. O programa continuou sem ele. A gravação desse momento nunca foi ao ar novamente. Mas quem estava no estúdio naquele dia garante. António ia falar. Ia revelar tudo. E alguém, na cabine de realização, tomou a decisão de o silenciar antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, António deu uma entrevista a um jornal desmentindo tudo. Disse que tinha tido uma quebra de tensão, que as palavras tinham saído confusas, que não tinha intenção de dizer nada de relevante. Mas os olhos dele na fotografia do jornal contavam outra história. Olhos de homem derrotado, de homem que tentara gritar e fora amordaçado mais uma vez. Nos últimos anos de vida, António tornou-se ainda mais recluso. Recusava convites para programas de televisão. Rejeitava papéis em novelas e filmes. Vivia praticamente trancado numa vivenda nos arredores de Sintra, rodeado por muros altos e câmaras de segurança. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a ele. Há relatos de vizinhos que dizem tê-lo visto a caminhar sozinho pelo jardim, tarde da noite, falando consigo mesmo. Outros contam que ouviam música alta vindo da casa às 3, 4 da manhã. Sempre as mesmas canções. Fados antigos. Canções sobre traição, sobre saudade, sobre arrependimento. Uma empregada doméstica que trabalhou na vivenda durante 6 meses, antes de ser despedida sem explicação, revelou anos depois detalhes arrepiantes. Segundo ela, António tinha transformado um dos quartos numa espécie de santuário. As paredes estavam cobertas de fotografias. Fotografias dele em criança, em adolescente, antes da fama. No centro da sala, uma secretária antiga. E sobre ela, pilhas de cadernos. A empregada nunca conseguiu ler o conteúdo, pois António mantinha a porta trancada. Mas uma vez, ao limpar o corredor, viu-o lá dentro. Estava sentado, curvado sobre um dos cadernos, escrevendo freneticamente. E chorava. Chorava em silêncio, as lágrimas caindo sobre as páginas. Quando percebeu que estava a ser observado, levantou-se num salto, trancou a porta e não dirigiu a palavra à empregada durante uma semana. Pouco depois, ela foi dispensada, com uma indemnização generosa e um acordo de confidencialidade que a proibia de falar sobre o que vira na casa. Mas os acordos de silêncio têm prazo de validade. E o medo também. Quando António morreu, em circunstâncias que muitos consideram suspeitas, a empregada sentiu-se livre para contar. Contou a jornalistas, a documentaristas, a qualquer um que quisesse ouvir. Mas ninguém levou a sério. Afinal, era apenas uma empregada. E António Fonseca era um ícone nacional. Quem acreditaria que um homem tão amado, tão celebrado, vivia na verdade atormentado, prisioneiro de segredos que não podia revelar? Os cadernos do santuário nunca foram encontrados. Quando a vivenda foi vendida pela família, meses após a morte de António, o quarto estava vazio. Completamente vazio. Sem fotografias, sem secretária, sem cadernos. Alguém limpara tudo. Alguém garantira que aquele último refúgio de verdade de António Fonseca desaparecesse, tal como tinham desaparecido as cartas da casa da mãe, décadas antes. E assim, mais uma vez, a história real foi apagada. Substituída pela versão oficial, pela versão vendável, pela versão que não incomoda ninguém. Resta apenas uma pergunta.
Uma pergunta que ecoa nos corredores da televisão portuguesa, nos bastidores dos teatros, nas redações dos jornais. Se António Fonseca tivesse falado, se tivesse quebrado o silêncio, quantas carreiras teriam desmoronado? Quantos nomes poderosos teriam sido arrastados para a lama? Quantos segredos da elite portuguesa teriam vindo à tona? Nunca saberemos, porque António levou tudo consigo. Ou melhor, arrancaram-lhe tudo antes que pudesse falar. E agora, tudo o que resta são rumores, sussurros, teorias. E um apartamento vazio na moraria, onde, dizem alguns, ainda se ouvem passos nas madrugadas. Passos de um homem que continua a escrever cartas que nunca serão lidas. 3 horas antes do que seria uma das suas últimas grandes apresentações públicas, num evento de gala, em dezembro de 2017, António Fonseca recebeu uma visita inesperada no camarim. Os seguranças tinham ordem de não deixar entrar ninguém, mas aquele homem não pediu autorização. Simplesmente entrou. Circularam rumores de que usava um fato escuro impecável e carregava uma pasta de couro idêntica àquela que os homens teriam levado da casa da mãe de António décadas antes. O ator estava a ser maquilhado quando o estranho apareceu à porta. Fez um gesto seco com a cabeça e todos os presentes, maquilhador, assistente, produtor, saíram em silêncio, como se soubessem que aquela ordem não admitia contestação. A porta fechou-se. Durante 23 minutos, segundo o relógio da recepção, não se ouviu nada. Nem vozes, nem gritos. Apenas silêncio pesado, sufocante. Quando a porta finalmente se abriu, o homem saiu sem olhar para ninguém e desapareceu pelo corredor. António ficou sozinho no camarim, sentado no chão, encostado à parede, os joelhos dobrados contra o peito. Tremia. A maquilhadora voltou a entrar e encontrou-o assim, os olhos fixos no vazio, as mãos apertando os próprios braços com tanta força que deixaram marcas roxas. Ela perguntou se ele estava bem. António não respondeu. Apenas pediu vodka. 3 copos antes de subir ao palco. Quem era aquele visitante sombrio? O que mostrou ou disse a António para deixá-lo naquele estado? E por que ninguém, absolutamente ninguém dos presentes naquele dia, aceitou falar sobre o episódio quando questionado anos depois? A apresentação daquela noite foi descrita pelos críticos como estranha. António parecia ausente, robótico, como se estivesse a recitar falas decoradas sem compreender o significado. Esqueceu-se de marcações, entrou em cena no momento errado 2 vezes e, no final, quando deveria agradecer ao público de pé, limitou-se a fazer uma vénia apressada e saiu quase a correr. Nos bastidores, trancou-se novamente no camarim. Quem encostou o ouvido à porta jurou ter ouvido soluços. Soluços profundos, desesperados, de homem que sabe que perdeu algo irreparável. O produtor bateu durante 10 minutos. António não abriu. Só saiu 2 horas depois, quando o teatro já estava vazio e as luzes apagadas. Entrou num carro com vidros fumados que o esperava à porta lateral e desapareceu na noite lisboeta. A partir daquele momento, algo mudou. As aparições públicas tornaram-se cada vez mais raras. A versão oficial falava em escolhas artísticas, em seletividade crescente. Mas quem viu aquele homem a sair do teatro naquela noite sabe que algo se quebrou nele para sempre. Durante os meses seguintes à visita misteriosa, segundo relatos não confirmados, António terá entrado em declínio profundo. Há versões de que teria passado longas temporadas trancado na vivenda de Sintra, sem atender telefone, sem abrir a porta a ninguém. A empregada foi dispensada, os amigos foram afastados. Falava-se de um médico particular que visitava António regularmente. Esse médico, cujo nome nunca foi revelado publicamente, levava consigo medicamentos e ficava horas lá dentro. Quando saía, segundo vizinhos que observavam pela janela, parecia preocupado, muito preocupado. Há quem diga que o médico terá tentado convencer António a procurar ajuda mais estruturada, mas que alguém, um advogado poderoso, um procurador da família, nunca se soube ao certo, terá bloqueado qualquer internamento. António terá ficado naquela casa, sozinho, a deteriorar-se longe de olhares indiscretos. Mas há versões de que nem tudo ficou oculto. Há quem afirme que um homem que terá trabalhado próximo de António durante anos decidiu quebrar o silêncio. Segundo essa versão,
Tratava-se de alguém que terá sido motorista do ator durante um longo período. Viu tudo, absolutamente tudo, e pela primeira vez terá aceitado contar. Segundo essa mesma versão, esse homem terá recebido quem quis ouvi-lo numa cafetaria de bairro, longe do centro de Lisboa. As mãos dele tremiam ao mexer o açúcar no café já frio. Começou devagar, escolhendo as palavras com cuidado, como quem teme que mesmo agora, tantos anos depois, alguém possa estar a ouvir. Disse que quando foi contratado, terá assinado um contrato que incluía uma cláusula estranha. Era proibido falar com jornalistas. Era proibido contar o que via ou ouvia. Qualquer quebra de confidencialidade resultaria em processo judicial. Mas esse homem já não teria medo. Como ele próprio terá dito, que me prendam agora, já não tenho nada a perder. E então começou a falar. Sobre o António que ninguém conhecia. O António sem maquilhagem, sem sorriso ensaiado, sem máscara. Segundo esse relato, nos primeiros anos, António ainda tentava manter aparências. Cumprimentava educadamente, fazia conversa durante as viagens, perguntava pela família do motorista. Mas com o tempo foi mudando. Foi ficando mais calado, mais sombrio, mais distante. Houve noites em que o motorista terá encontrado o patrão caído na rua, incapaz de caminhar sozinho. Teve de carregá-lo até ao carro, limpá-lo, levá-lo para casa sem que ninguém visse. Houve madrugadas em que António lhe pedia para conduzir sem rumo, apenas andar, horas e horas pelas estradas desertas de Portugal, sem destino, sem razão. E durante essas viagens, António falava. Falava sozinho, na verdade. O motorista fingia não ouvir, mas ouvia. Ouvia desabafos assustadores. Ouvia António a repetir: eu não devia ter deixado. Eu não devia ter vendido. Eles roubaram-me e eu deixei. O motorista nunca perguntou o que tinham roubado. Tinha aprendido que fazer perguntas era perigoso. Mas sabia. Sabia que António carregava uma culpa enorme. Uma culpa que o estava a matar devagar. O motorista lembra-se de um episódio particularmente perturbador. Terá sido em 2008. António pediu-lhe para o levar à zona onde alegadamente crescera. Ao bairro velho, ao prédio cinzento onde vivera com a mãe. O motorista conduziu. Estacionou em frente ao edifício. E António ficou ali, sentado no banco de trás, a olhar. Durante 1 hora, sem sair do carro, sem dizer palavra. Apenas olhando para a fachada desgastada, para as janelas onde já não morava ninguém que o conhecesse. O motorista viu lágrimas a deslizar pelo rosto do patrão. Lágrimas silenciosas. No fim, António murmurou: eles tiraram-me daqui e eu nunca mais voltei. Nunca mais fui eu. O motorista arrancou o carro. Nunca mais voltaram àquele lugar. Mas o motorista guarda a imagem de António naquele dia. Um homem perdido. Um homem que sabia ter traído a si próprio e já não conseguia encontrar o caminho de volta. Mas havia algo ainda mais grave. O motorista viu o corpo de António a deteriorar-se. Viu as mãos a tremer incontrolavelmente. Viu o ator a tomar comprimidos aos punhados antes de qualquer compromisso. Viu-o a passar mal no carro e a implorar: não digas a ninguém. Por favor, não digas a ninguém. O motorista calou-se. Sempre se calou. Mas agora, olhando para trás, terá confessado o arrependimento. Devia ter falado. Devia ter denunciado. Porque o que viu não foi apenas um homem a autodestruir-se. Foi um homem a ser destruído. Sistematicamente. Por pessoas que lucravam com ele e não se importavam se ele sobreviveria ou não. E quem eram essas pessoas? O motorista diz que não sabe nomes completos, mas sabe rostos. Homens de fato que apareciam na vivenda de Sintra. Sempre os mesmos. Sempre com ar de quem dá ordens e não aceita recusas. Eles entravam. Ficavam horas. E quando saíam, António ficava pior. Mais assustado, mais submisso. Mais quebrado. Houve um dia em que o motorista viu algo que nunca esquecerá. Era final de 2011. António saía do hospital onde fizera exames. Trazia envelopes nas mãos. Envelopes fechados com resultados médicos. Entrou no carro, abriu um dos envelopes e leu. A cor desapareceu do rosto dele. Ficou branco como papel.
As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a folha. O motorista perguntou se estava tudo bem. António não respondeu. Apenas guardou os envelopes, encostou a cabeça no vidro da janela e disse: já não importa. De qualquer maneira, já não importa. O motorista conduziu-o para casa em silêncio. Mas naquela noite, ao chegar à própria casa, não conseguiu dormir. Sabia que tinha visto um homem a receber uma sentença de morte. E sabia que esse homem não ia lutar. Ia apenas aceitar. Como tinha aceitado tudo o resto ao longo da vida. Segundo boatos que nunca foram confirmados, António Fonseca terá passado por momentos críticos de saúde em 2018. A versão que circulou sugeria que teria sido encontrado inconsciente na vivenda de Sintra. Terão chamado ambulância. Levaram-no para um hospital privado. Ficou dias entre a vida e a morte. Os médicos terão dado poucas esperanças. Mas António terá sobrevivido. E a versão que circulou entre próximos sugeria que a primeira coisa que perguntou não foi sobre a própria saúde. Foi sobre contactar um advogado. Que advogado? A urgência era desesperada. A versão conta que esse advogado terá chegado ao hospital em tempo recorde. Terá entrado no quarto. Mandado sair todos os profissionais de saúde. Ficado a sós com António. E quando saiu, terá dado instruções precisas. Ninguém podia falar com a imprensa. Ninguém podia confirmar que António Fonseca estivera internado. Os médicos, as enfermeiras, os funcionários do hospital. Todos terão assinado termos de confidencialidade. E o episódio foi apagado. Como se nunca tivesse acontecido. Mas o motorista soube. Porque terá sido ele quem levou António de volta para casa após a alta hospitalar. E o homem que entrou naquele carro já não era o mesmo que tinha saído semanas antes. Estava ainda mais magro. A pele tinha um tom acinzentado. Os olhos fundos pareciam duas cavernas vazias. E havia algo de definitivo na forma como se movia. Como se soubesse que o tempo estava a acabar. Durante a viagem, António falou. Disse ao motorista para parar numa estrada secundária, longe de tudo. Saiu do carro, acendeu um cigarro com mãos trêmulas e ficou ali, de pé, a olhar o horizonte vazio. O vento frio de março arrancava-lhe lágrimas que ele já não se dava ao trabalho de esconder. Quando voltou ao carro, encostou a testa ao vidro gelado e murmurou palavras que o motorista nunca esqueceria. Eles ganharam. Levaram tudo. E eu deixei. O motor arrancou. Lisboa apareceu no horizonte. E António Fonseca regressou à vivenda de Sintra, onde, nos anos seguintes, se tornaria um fantasma. Um nome. Uma lenda a desvanecer-se. Um homem que escolhera o silêncio porque já não tinha forças para gritar. Os anos que se seguiram transformaram a vivenda de Sintra numa prisão voluntária. Segundo vizinhos que ainda recordam aquela época, as luzes da casa raramente se acendiam. As janelas permaneciam fechadas mesmo nos dias quentes de verão. O jardim, outrora impecavelmente cuidado, foi-se transformando numa selva de ervas daninhas e roseiras selvagens que ninguém podava. O portão enferrujou. A caixa do correio encheu-se de cartas que ninguém abria. E António, o homem que durante décadas iluminara palcos, encantara multidões, fizera chorar plateias inteiras com uma única frase, tornou-se invisível. Um fantasma na própria casa. Um rei destronado que vagueava pelos corredores vazios de um castelo que já não reconhecia como seu. Há quem garanta ter visto António naqueles anos finais, sempre de relance, sempre fugaz. Uma silhueta magra à janela do segundo piso, observando a rua sem ser visto. Uma sombra no jardim ao crepúsculo, caminhando descalça entre as flores mortas. Uma figura curvada que entrava apressadamente no carro quando precisava de ir ao hospital para mais exames, mais consultas, mais diagnósticos, que ele ouvia em silêncio e aceitava sem luta. Os poucos que conseguiram vê-lo de perto ficaram chocados. O homem que fora símbolo de elegância e charme transformara-se em ruína. O cabelo, outrora negro e brilhante, estava grisalho e despenteado. A pele, antes cuidada com produtos caros, pendia flácida e amarelada. Os olhos que um dia seduziam câmaras estavam fundos, apagados, mortos. António Fonseca envelhecera 20 anos em 5. E todos sabiam porquê. O peso de carregar segredos durante décadas acabara por esmagar-lhe os ossos. Circularam histórias perturbadoras sobre o que acontecia dentro daquela casa. Uma antiga funcionária de limpeza que terá trabalhado lá brevemente em 2019
contou anos depois detalhes arrepiantes. Disse ter encontrado a casa num estado de abandono chocante, pilhas de jornais velhos acumulados em cantos, garrafas vazias espalhadas pela sala, comida estragada no frigorífico e nas paredes do quarto principal algo que a deixou sem dormir durante semanas. Fotografias. Centenas de fotografias antigas coladas diretamente na parede. Fotografias de António jovem, António nos palcos, António abraçado à mãe, António a receber prémios, António a sorrir, como se ele tivesse construído um altar ao homem que já não era, um museu privado da própria glória perdida. A funcionária disse que quando António a viu a olhar para aquelas imagens, explodiu. Gritou com ela para sair, expulsou-a da casa e nunca mais permitiu que ninguém voltasse a entrar naquele quarto. Mas havia algo ainda mais assustador. A funcionária jurou ter visto, na secretária do escritório, pilhas de contratos antigos, contratos amarelados pelo tempo, com assinaturas que ela não conseguiu ler. E ao lado desses documentos, cadernos manuscritos. Dezenas de cadernos enchidos com a caligrafia trêmula de António. Ela não teve tempo de ler o conteúdo, mas viu palavras soltas que se repetiam página após página. Palavras como traição, como vendido, como perdoem-me, como tarde demais. António estava a escrever, estava a registar, estava talvez a tentar exorcizar os demónios que o perseguiam. Ou talvez estivesse apenas a gritar no papel aquilo que já não conseguia gritar em voz alta. Alguns dos poucos amigos que ainda tentavam manter contacto relataram conversas telefónicas cada vez mais estranhas. António ligava de madrugada, embriagado, confuso, a falar de coisas que não faziam sentido. Dizia que alguém o vigiava, que via carros parados em frente à casa durante horas, que o telefone fazia ruídos estranhos, como se estivesse grampeado. Os amigos tentavam acalmá-lo, diziam que era paranoia, que devia descansar. Mas António insistia. Eles ainda estão aqui, nunca me deixaram ir, nunca me deixaram ser livre. E depois desligava abruptamente. Quando os amigos tentavam ligar de volta, ninguém atendia. O telefone tocava no vazio e António voltava ao silêncio, ao isolamento, à escuridão. Há uma teoria que circula entre os que conheceram António naqueles últimos anos. Uma teoria sombria, mas que muitos consideram plausível. António não estava louco. António sabia exatamente o que dizia. Ele vivia, de facto, vigiado, controlado, prisioneiro de um sistema que o transformara em produto e que, mesmo décadas depois, não o deixava partir. Porque António sabia demais, tinha visto demais, e enquanto estivesse vivo, representava um risco. Um risco de que um dia, num momento de desespero ou coragem, decidisse falar, decidisse contar tudo, decidisse arrastar consigo para o abismo todos aqueles que tinham lucrado às suas custas durante anos. Por isso, segundo essa teoria, mantinham-no vigiado, mantinham-no calado, mantinham-no assustado. Não precisavam de o matar, bastava mantê-lo vivo, mas quebrado, vivo, mas mudo, vivo, mas morto por dentro. E talvez fosse exatamente isso que António mais temia. Não a morte física, mas aquela morte lenta, essa agonia interminável de acordar todos os dias sabendo que traíra tudo aquilo em que um dia acreditara. Sabendo que vendera a alma e que agora, velho e doente, nem sequer conseguia lembrar-se do preço exato que lhe tinham pago. Apenas sabia que tinha sido barato, demasiado barato, e que o rapaz do bairro operário, o filho da costureira, o sonhador que acreditava que o teatro podia mudar o mundo, esse rapaz morrera há muito tempo. Talvez naquela sala de contratos, talvez naquele voo para a primeira turnê internacional, talvez na primeira vez que assinara algo sem ler, ou talvez tivesse morrido devagar, um bocadinho de cada vez, em cada compromisso aceite, em cada silêncio vendido, em cada verdade engolida. Nos últimos registros que se têm de António em contexto semipúblico, fotografias captadas por admiradores ocasionais entre 2020 e 2024, vi-se um homem irreconhecível, magro ao ponto da fragilidade, curvado como se carregasse um peso invisível nos ombros, evitando câmaras, escondendo o rosto, apressando o passo quando percebia que alguém o reconhecia.
Como se ter sido António Fonseca fosse agora motivo de vergonha. Como se o nome que um dia abrira portas fosse agora uma maldição que ele carregava e da qual não conseguia libertar-se. E depois, em 2025, aconteceu algo inesperado. Segundo fontes próximas, António terá recebido um convite, um último convite, para uma apresentação especial no Mosteiro dos Jerónimos. Uma homenagem, um reconhecimento, uma despedida, talvez. As mesmas fontes dizem que António hesitou durante semanas. Que passou noites sem dormir a decidir se aceitava ou recusava, que olhou para si ao espelho e chorou porque o homem que via refletido já não era capaz de subir a um palco sem tremer. Mas no fim, diz-se, aceitou. Aceitou porque precisava de se despedir. Aceitou porque queria, uma última vez, sentir-se vivo. Aceitou porque talvez tivesse esperança de que naquele palco, naquele momento, conseguisse finalmente dizer a verdade. A verdade que engolira durante décadas. A verdade que o matara por dentro. Mas quando chegou o dia 3 de maio de 2025, António subiu ao palco dos Jerónimos e não disse nada. Recitou o texto que lhe deram, fez as pausas ensaiadas, sorriu nos momentos certos. E quando terminou, agradeceu com uma vénia e saiu. Sem improviso, sem revelações, sem verdade. Porque António Fonseca aprendera, da forma mais cruel, que alguns silêncios são para sempre, que algumas prisões não têm chaves e que alguns homens vendem a alma tão cedo na vida que quando finalmente percebem o que perderam, já não há forma de a resgatar. Apenas resta viver com o vazio, com o arrependimento, com a certeza insuportável de que podiam ter sido livres, mas escolheram, ou foram forçados a escolher, as correntes douradas que agora os esmagam. Vou escrever os capítulos finais, 10, 12, e o final é do roteiro sobre António Fonseca. Mas essas correntes tinham nome, tinham cláusulas, tinham testemunhas e carimbos oficiais que as tornavam legais, inquestionáveis, definitivas. No cofre blindado de um escritório de advocacia em Lisboa, escritório que jamais atendia clientes comuns, apenas figuras poderosas com segredos a guardar, repousava desde 1979 um documento que pouquíssimas pessoas viram. Tratava-se do contrato original assinado por António Fonseca aos 16 anos. 23 páginas datilografadas em papel timbrado, com anexos manuscritos e assinaturas reconhecidas em cartório. Segundo relatos de alguém que terá trabalhado naquele escritório durante anos, esse contrato não era apenas um acordo comercial. Era um instrumento de escravidão moderna, redigido com perícia jurídica para parecer legítimo, enquanto destruía qualquer vestígio de autonomia do rapaz que o assinou. A cláusula 7 estipulava que António não podia recusar papéis sem autorização prévia da produtora. A cláusula 11 proibia-o de dar entrevistas não supervisionadas. A cláusula 17, a mais perversa de todas, garantia à produtora controlo total sobre a narrativa pública da vida de António, incluindo o direito de censurar ou alterar qualquer declaração sua que pudesse prejudicar a imagem comercial. Em termos simples, António assinara o direito de contar a própria história, entregar a voz e, em troca, recebera promessas de fama e uma percentagem ridícula dos lucros que o seu talento gerava. Há quem diga que esse contrato foi renovado 3 vezes ao longo dos anos, sempre com cláusulas mais apertadas, sempre com penalizações financeiras astronómicas, caso António tentasse romper. Na segunda renovação, em 1987, terá sido incluída uma cláusula de não concorrência, que o impedia de trabalhar em qualquer produção não autorizada pela empresa durante 10 anos após o fim do vínculo. Ou seja, mesmo que conseguisse sair, ficaria impedido de trabalhar. Seria blacklisted, apagado, destruído financeiramente. António sabia disto e por isso nunca tentou fugir. Apenas engoliu a revolta, bebeu para esquecer e continuou a sorrir para as câmaras enquanto o contrato devorava por dentro, cláusula por cláusula, ano após ano. Mas alguém guardou cópia. Alguém que trabalhou naquele escritório de advocacia e que, anos depois, atormentado pela consciência, terá decidido vazar parte do documento a um jornalista de investigação.
As páginas fotocopiadas chegaram às mãos certas em 2013. O jornalista ficou chocado. Nunca vira nada parecido. Contratos de escravidão disfarçados de acordos artísticos. Consultou juristas especializados. Todos concordaram. Aquele contrato violava direitos fundamentais, mas estava tão bem redigido que seria quase impossível contestá-lo em tribunal sem provas de coação. E António nunca denunciara a coação. Nunca dissera que fora forçado, porque tecnicamente não fora. Apenas fora um rapaz pobre, assustado, desesperado por uma oportunidade, que assinou algo que não compreendia. E quando finalmente compreendeu, já era tarde demais. Já estava preso. Já era propriedade. O jornalista tentou publicar a reportagem. Enviou o material ao editor. O editor leu, empalideceu e disse: "Isto não pode sair. Vais destruir-nos. Vão processar-nos até nos deixarem na miséria." O jornalista argumentou que era do interesse público, que António merecia justiça, que o público merecia saber. Mas o editor foi inflexível. A matéria foi arquivada. O jornalista, revoltado, abandonou o jornal. Guardou as fotocópias do contrato e jurou que um dia, quando Antônio já não pudesse ser prejudicado, tornaria aquele documento público. Mas Antônio viveu muito tempo. Viveu tempo suficiente para que o jornalista envelhecesse, perdesse a coragem, esquecesse a indignação juvenil. E assim, mais uma vez, a verdade foi engavetada. Mais uma vez, o sistema venceu. Quem redigiu aquele contrato? Quem teve a frieza, a maldade calculada de escrever cláusulas que transformavam um ser humano em mercadoria? Há um nome que circula entre advogados mais velhos de Lisboa. Um nome que ninguém pronuncia em voz alta, mas que todos conhecem. Um jurista brilhante, formado em Coimbra, que durante décadas representou os interesses das maiores produtoras de entretenimento do país. Ele não trabalhava apenas para uma empresa, trabalhava para um círculo. Um grupo fechado de empresários, produtores e investidores que controlavam quem subia e quem caía no mundo do espetáculo português. E Antônio Fonseca era apenas uma das suas criações. Havia outros, cantores, atores, apresentadores, todos presos por contratos semelhantes, todos impossibilitados de escapar, todos a fingir que eram livres enquanto viviam acorrentados. Esse advogado morreu em 2016, aos 84 anos, cercado de honrarias e reconhecimento profissional. Nenhum obituário mencionou os contratos predatórios que redigira. Nenhum jornal falou das vidas que destruíra em nome do lucro. Ele foi enterrado como herói do direito empresarial português. E os seus segredos foram enterrados com ele. Ou quase todos. Porque há sempre alguém que sabe. Sempre alguém que viu. E esse alguém, mais cedo ou mais tarde, fala. Mesmo que ninguém queira ouvir. Mas o contrato não era a única traição. Havia uma traição ainda mais profunda. Uma traição que vinha de dentro. De alguém que deveria ter protegido Antônio e que, em vez disso, o vendeu. Durante décadas, todos acreditaram que a mãe de Antônio fora vítima também. Uma mulher pobre, sem instrução, manipulada por homens poderosos. Mas há uma versão diferente. Uma versão que poucos conhecem e que, se for verdade, muda tudo. Segundo essa versão, a mãe não foi vítima, foi cúmplice. Há quem afirme que ela sabia exatamente o que estava a assinar. Que os homens de fato que apareceram em maio de 1979 não a enganaram. Explicaram-lhe claramente. Se deixasse levarem as cartas, se apagasse o passado do filho, se nunca falasse sobre a pobreza real, sobre o pai que expulsara o rapaz, sobre a fome e a humilhação, receberia dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar, para ter uma vida confortável, para esquecer os anos de miséria. E ela, segundo essa versão, não hesitou. Aceitou. Entregou a caixa de sapatos sem lutar. Calou-se sem remorsos, porque no fundo amava mais o dinheiro do que o filho.
Essa versão é sustentada por um detalhe perturbador. Nos últimos anos de vida, quando já estava doente e sabia que o fim se aproximava, a mãe de António terá pedido para falar com uma prima distante. A prima veio de longe para visitá-la. Ficaram sozinhas no quarto do hospital. E a mãe, segundo a prima, confessou. Disse que tinha vendido o filho, que os homens lhe ofereceram uma quantia e ela aceitou, que sabia que as cartas do António continham verdades que a indústria queria apagar e que concordou em apagá-las porque precisava de dinheiro. A prima ficou horrorizada. Perguntou como pudera fazer aquilo. E a mãe, com os olhos secos, sem lágrimas, respondeu. Fiz o que tinha de fazer para sobreviver. O António sobreviveu também, não foi? Ficou famoso, teve dinheiro, teve tudo. A prima quis gritar que não, que António não tivera tudo, que vivera atormentado, que nunca fora feliz. Mas a mãe fechou os olhos e recusou-se a falar mais. Morreu 3 dias depois, e a prima saiu dali com um peso no peito que nunca mais a abandonou. A prima guardou o segredo durante anos, mas em 2018, quando António já estava gravemente doente e isolado, ela decidiu procurá-lo. Queria contar-lhe a verdade. Queria que ele soubesse que a mãe confessara. Conseguiu chegar à vivenda de Sintra. Bateu ao portão. Ninguém atendeu. Insistiu durante dias. Deixou recados, enviou cartas. Nada. António nunca respondeu. Talvez nunca tenha recebido as mensagens. Talvez alguém as interceptasse. Ou talvez soubesse, no fundo, que a mãe o traíra e não quisesse ouvir confirmação. Porque há verdades que, mesmo quando suspeitadas, destroem-nos quando ditas em voz alta. E António já estava destruído. Não precisava de mais golpes. Mas a traição da mãe não foi isolada. Fazia parte de um sistema, de uma engrenagem bem oleada onde cada peça cumpria a sua função. A mãe vendia o filho. O advogado redigia os contratos. O produtor explorava o talento. E acima de todos eles, coordenando, supervisionando, garantindo que nada falhasse, havia um grupo. Um círculo fechado de 5 pessoas que durante décadas controlaram o entretenimento português como se fosse um feudo privado. Esse grupo nunca teve nome oficial, nunca apareceu em fotografias, nunca foi mencionado em jornais, mas existia, e todos os que trabalhavam na indústria sabiam da sua existência. Segundo versões que circularam em ambientes restritos, esse grupo reunia-se 4 vezes por ano, sempre no mesmo lugar, uma quinta isolada no Alentejo, propriedade de um dos membros. Lá, longe de olhares indiscretos, decidiam tudo. Quem seria promovido, quem seria destruído, que escândalos seriam abafados, que carreiras seriam lançadas. Eram eles que controlavam os contratos, os cachês, as oportunidades. Eram eles que decidiam o que o público podia ou não saber sobre os artistas. E António Fonseca era um dos seus projetos mais lucrativos. Quem eram essas 5 pessoas? Os nomes nunca foram confirmados oficialmente, mas há listas que circulam. Um produtor de televisão que durante 30 anos decidiu quem aparecia no horário nobre. Um empresário ligado à construção civil, mas com investimentos secretos em produtoras de cinema. Um advogado, aquele mesmo que redigiu o contrato de António. Um político influente que garantia que certos escândalos nunca chegassem aos tribunais. E, por fim, um banqueiro. Alguém que financiava tudo, que lavava o dinheiro, que garantia que os lucros astronómicos gerados pelos artistas escravizados fossem distribuídos entre os membros do grupo sem deixar rastros. Esse grupo não controlava apenas António. Controlava dezenas de artistas, todos presos por contratos semelhantes, todos vigiados, todos ameaçados. E se alguém tentasse fugir, se alguém tentasse falar, o grupo ativava a máquina de destruição. Processos judiciais, difamação pública, sabotagem de carreira. Havia até, segundo rumores nunca confirmados, ameaças físicas, acidentes estranhos, pessoas que desapareciam, testemunhas que mudavam de versão da noite para o dia. O grupo não tolerava dissidência. E durante décadas, ninguém teve coragem de enfrentá-los. António sabia do grupo. Sabia que não trabalhava apenas para o produtor. Sabia que acima dele havia outros, mais poderosos, mais perigosos. E sabia que enquanto estivesse vivo, enquanto soubesse o que sabia, representava um risco. Por isso vivia vigiado. Por isso os homens de facto continuavam a aparecer mesmo quando ele já estava velho e doente. Não para explorá-lo. António já não rendia lucro. Mas para lembrá-lo.
para garantir que continuasse calado, para garantir que levasse os segredos do grupo para o túmulo. Mas o grupo começou a desmoronar-se. O produtor morreu em 2003, o advogado em 2016. O político foi apanhado num escândalo de corrupção em 2018 e fugiu para o Brasil. O empresário da construção civil faliu em 2020, arrastado por investigações judiciais. Restava apenas o banqueiro. E esse, sabendo que estava sozinho, que a estrutura que o protegera durante décadas ruíra, começou a apagar rastros. Queimou documentos, fechou contas offshore, desapareceu da vida pública. Há quem diga que vive agora numa mansão em Cascais, sob nome falso, protegido por seguranças privados, aterrorizado com a possibilidade de que alguém, algum dia, bata à sua porta com perguntas sobre o passado. E António? António viu o grupo desmoronar-se. Viu os homens que o escravizaram caírem um a um. Mas isso não lhe trouxe alívio, porque a liberdade chegara tarde demais. António estava velho, doente, quebrado. Já não tinha forças para gritar. Já não tinha voz para denunciar. Apenas tinha silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que o acompanhou até aos últimos dias. Os últimos meses de António Fonseca foram um lento desaparecimento. Ele deixou de atender telefone. Deixou de abrir a porta. Deixou finalmente de lutar. A vivenda de Sintra tornou-se mausoléu. E quando, em março de 2021, vizinhos notaram que as luzes estavam apagadas há dias, que o correio se acumulava, que um cheiro estranho vinha da propriedade, chamaram as autoridades. A polícia arrombou a porta. Encontrou António no quarto principal, deitado na cama, rodeado pelas fotografias antigas coladas nas paredes. Dizem que tinha nos braços um caderno manuscrito. O último caderno. Aquele onde escrevira durante anos aquilo que nunca conseguira dizer em voz alta. As autoridades recolheram o corpo, chamaram a família. E alguém, nunca se soube quem, levou o caderno. Quando a prima chegou à casa, horas depois, o caderno já não estava lá. Procurou, revirou gavetas, questionou polícias. Ninguém sabia de caderno algum. Desaparecera, como as cartas da infância, como a caixa de sapatos, como a voz de António. Tudo apagado, tudo controlado. Até no fim. O funeral foi discreto. Poucos compareceram. Alguns colegas de profissão, mais por obrigação do que por afeto, jornalistas que tiraram fotografias e foram embora, a família distante, que mal o conhecera. Não houve discursos emocionados, não houve homenagens públicas. António Fonseca foi enterrado em silêncio, tal como vivera os últimos anos. E os jornais, no dia seguinte, dedicaram-lhe meia página. Ator consagrado falece aos 68 anos. Carreira brilhante. Exemplo de superação. Nenhuma palavra sobre contratos abusivos. Nenhuma menção a grupos secretos. Nenhuma verdade incômoda. Apenas a mentira bem contada que António ajudara a construir e que agora o enterrava. Mas e o banqueiro? O último membro vivo do grupo? Esse homem continua vivo, continua rico, continua impune. Mora numa mansão protegida, rodeado de luxo comprado com o sofrimento de dezenas de artistas que explorou durante décadas. Nunca foi investigado, nunca foi acusado, nunca pagou por nada. Porque o sistema que ele ajudou a construir continua a protegê-lo. E enquanto houver silêncio, enquanto houver medo, enquanto houver pessoas dispostas a vender a alma em troca de migalhas, homens como ele continuarão a prosperar. António Fonseca foi vítima. Vítima de um sistema que transforma talento em mercadoria, que compra sonhos e vende mentiras, que constrói ídolos para destruir as pessoas por trás deles. Mas foi também, de certa forma, cúmplice, porque aceitou, porque calou, porque escolheu, mesmo sob pressão, mesmo sob ameaça, não lutar. E essa é a tragédia mais profunda. Não a de ter sido traído, mas a de ter traído a si mesmo. De ter abandonado o rapaz que escrevia sobre fome e revolta. De ter enterrado a própria voz em troca de aplausos vazios e dinheiro que nunca foi verdadeiramente seu. Hoje,
4 décadas depois daquela manhã de maio em que as cartas desapareceram, restam apenas perguntas. O que estaria escrito naquelas páginas perdidas? Que verdades António teria contado se tivesse tido coragem? Que mundo diferente existiria se ele tivesse gritado, em vez de calar? Nunca saberemos. Porque António Fonseca escolheu, ou foi forçado a escolher, o silêncio. E o silêncio, uma vez instalado, é irreversível. Mas a memória persiste. Testemunhas continuam a falar. Documentos continuam a vazar. E um dia, talvez, a verdade completa venha à tona. Um dia, talvez, alguém tenha coragem de nomear os nomes, de expor o sistema, de exigir justiça para António e para todos os outros que foram usados, explorados e descartados. Até lá, resta-nos olhar para a fotografia do rapaz magro, de olhos grandes, segurando um caderno debaixo do braço e perguntar: quem te roubou a voz, António? E por que deixaste que o fizessem? Amigos, e vocês? O que pensam sobre António Fonseca? Terá sido ele vítima do sistema, daqueles que o rodeavam e exploravam, ou terá sido também responsável pela própria tragédia ao aceitar o silêncio em troca de fama? Escrevam a vossa opinião nos comentários. É importante para nós saber se ainda recordam este nome, se ainda sentem a dor desta história. Deixem o vosso gosto se acham que a verdade merece ser contada e subscrevam o canal para mais histórias que ninguém quer que sejam reveladas.